O que é um panetone? Como usar ele e como evitar que ele pegue mofo? Essas perguntas eu vou responder daqui adiante. E no final vou ainda explicar o que você pode fazer caso o seu panetone já pegou mofo. Muitas vezes tem como salvar o seu panetone e vou explicar como você pode fazer isso. Então vamos começar. Eu coloquei aqui alguns panetones também. O que é um panetone? É uma forma como essa, tem diferentes formatos, como você está vendo aqui, né? Tem oval, redondo, tem retangular, tem vários formatos e a gente usa para colocar a massa de pão aqui dentro e deixar crescer. Então essa forma não é para assar o pão, é realmente só para essa parte de colocar a massa no repouso. E eu vou falar um pouco sobre como usar ele. Sei que muitas pessoas aqui já sabem usar, usam direto, né? Muitos dos meus seguidores fazem pães faz tempo já, mas tem as pessoas que procuram esse tipo de informação, por isso eu gosto de explicar certinho. Então, a gente usa da seguinte maneira: digamos, você fez a sua massa e quer colocar aqui dentro. Daí primeiro a gente coloca farinha aqui dentro, isso para não grudar, né? Dependendo o qual forte, o qual hidratado, quanta água sua massa tem, precisa bastante ou menos. E a gente pode usar farinhas diferentes. Muitas pessoas costumam usar só farinha de arroz, que tem uma vantagem grande sobre farinha de trigo ou centeio, que também é usado. É que a farinha de arroz, ela primeiro absorve bem a água, mas isso os outros fazem também. Mas a farinha de arroz não tem as proteínas que formam o glúten. E o glúten é uma proteína bem pegajosa. E essa aqui dentro, quando você coloca a farinha de trigo e daí coloca a sua massa, que tem a água, né, que tem uma parte da água livre, daí isso pode formar o glúten e pode ficar grudado, assim, tem mais chance de ficar grudado no seu panetone. O panetone, ele tem umas funções diferentes, como eu já falei, a gente coloca para deixar a massa crescer, né? Mas isso é bem genérico. A gente usa para manter o formato da massa, porque dependendo também da firmeza da massa, a gente não consegue colocar simplesmente a massa na mesa ou diretamente na assadeira, ela ia abrir, né? Como se fala? Tipo, quando tá muito mole, esqueci a palavra, mas ela fica abrindo, né? Ela não mantém assim, não se mantém em pé. Oi, Mônica, tudo bom? Bom dia. E essa é uma coisa que para que a gente usa. Uma outra é esse material. Eu vou falar um pouco mais sobre materiais diferentes que existem, mas o panetone ele deve absorver um pouco da água em excesso durante a fermentação. Isso é especialmente quando a gente deixa fermentar por muito tempo, assim chamada longa fermentação. Daí é importante que esse material consiga absorver um pouco dessa água. Uma outra função que é bem interessante também no panetone, quando você coloca a massa, ela tem um volume certo, né? E você consegue acompanhar bem o crescimento da sua massa. E como eu falei, você precisa um panetone mais para massas mais hidratadas. Se você usa uma massa bem firminha, muitas vezes massa de centeio, ela fica mais firme mesmo, porque o centeio absorve mais água. Você não precisa necessariamente de um panetone, você pode modelar e deixar assim mesmo.
E o que é usado também, né, em lugar do panetone, especialmente quando se faz pãezinhos, ou tipo baguete, algumas coisas assim. Daí a gente usa aquele pano de linho, que tem as mesmas funções que o panetone, só que o panetone ele é mais para pães mesmo, né? Pães redondos ou ovais, compridos. Eu só estou aqui com as informações que quero passar para você, por isso estou olhando para cá, para não esquecer nada. Então, essa coisa que falei, né, de acompanhar o crescimento da massa aqui dentro, isso ajuda muito para acertar o ponto perfeito da fermentação. É que cada pão tem um ponto diferente que fica bom para ir pro forno, mas aí se você faz umas 2, 3 vezes no mesmo panetone com a mesma quantidade de massa aqui dentro, você vai ter uma boa referência para saber agora chegou o momento e vai pro forno. Eu já vou falar um pouco mais sobre o material aqui, Mônica. A Mônica perguntou que material é esse. É polpa de madeira, isso aqui. Mas eu vou falar mais, tá? Sobre. Eu só... Está aqui na minha agenda, eu só queria manter o fluxo aqui. Eu já tinha falado de como usar, né? A gente joga a farinha aqui. Pode usar farinha de arroz, como eu falei, ela não tem o glúten, isso fica bom. Muitas vezes, eu pessoalmente eu gosto de usar a mesma farinha que eu uso para a massa do pão. Então, quando eu faço um pão integral, eu gosto de usar farinha integral. Seja se um pão integral de trigo, eu uso de trigo. Se um pão de centeio, eu uso farinha de centeio. E o centeio, como comentei, ele absorve mais água e por isso, se você tem uma massa muito hidratada, você pode usar farinha de centeio aqui dentro do seu cesto também, que vai prevenir que ele fica grudando aqui, né? Aqui a Mônica gosta da farinha de arroz também. Eu não tenho muito costume de usar, mas faz sentido realmente que ela não tem o glúten, né? E não forma o glúten, que é pegajoso. Daí, quando a gente coloca a farinha primeiro, né, depois vai a massa. E o importante aqui é que você use a quantidade certa para o panetone. Os panetones, geralmente, quando você compra, tem uma indicação. Isto é gramas, né? Geralmente 500 gramas, 750 gramas ou 1 quilo. E isso quer dizer o peso da massa que você vai usar. Então, para esse aqui, por exemplo, para 500 gramas, então é recomendado realmente usar um pedaço de massa de 500 gramas para usar aqui. Que se você usa muito menos, daí vai abrindo também. Se você usa muito mais, daí vai passando por cima, né? Transportando. E isso a gente quer evitar. Mônica, de baguete eu não uso também. É que acabei de explicar, para isso eu gosto de usar o cochê, né? Chama, se não me engano. Aquele pano de linho que daí se coloca lá os baguetes. Acho melhor, mais tradicional também. Voltando daí. Então a quantidade de massa é importante e isso também já na hora de comprar é bom pensar que tipo de pão você vai querer, formato, né, por um lado, e tamanho. Se você quer fazer pães grandes, você vai precisar um panetone maior também. Daí você tem... E claro, né, conforme qual formato você quer usar, tem diferentes tipos de modelagem para a massa. Isto é, se você usa um redondo, você já vai geralmente bolear ou fazer a modelagem redonda. Se você quer usar aqui tipo um oval mais comprido, daí tem modelagem diferente para colocar a massa já assim direcionado para aquele formato. Isso é um ponto importante também.
E você tem duas opções. Se você faz daí a modelagem, daí tem a emenda do pão, que é tem aquele lado liso, né, onde tem a superfície bem lisa, e o lado onde a gente fecha, e essa parte onde a gente fecha é chamada de emenda. E você pode colocar a emenda para baixo. Isso faz depois que você, quando a massa está pronta, e você tira e joga, daí a emenda vai ficar para cima, né? Isso é legal quando você quer fazer uma abertura rústica, porque assim é possível que você não precisa nem cortar a massa, você pode simplesmente fazer desse jeito e você vai ter uma abertura, uma crosta bem rústica, que é bem, tipo, bem natural, né? Você não vai saber exatamente onde vai abrir, vai seguir lá a parte onde, como você fez a modelagem. Para isso é importante colocar bastante farinha também na emenda para ela não fechar e grudar, né? E a outra forma que você pode fazer é colocar o pão com a emenda, a massa com a emenda para cima, assim aí, né? E dessa forma, quando você tira, coloca na assadeira ou na manta, o que você quer usar, daí você tem essa parte lisa para cima, e ali geralmente a gente faz um corte ou um desenho, né? Depende do que você prefere. E tem essas duas formas como você pode fazer daí a crosta. Eu já vou mostrar, Mônica. A Mônica quer ver os ovais aqui. Eu já vou mostrar certinho, tá? E quando a massa está dentro aqui, a gente geralmente cobra também, né? Cobria com... Eu gosto de usar uma touca de banheiro que evita que a massa seca na superfície. Daí a gente deixa crescer. E daí para tirar a massa do panettone também pode fazer de diferentes formas. Você pode tipo deixar tombar diretamente na pá, por exemplo, ou na panela de ferro. Isso dificulta daí fazer o corte quando está dentro da panela já a massa, e muitas vezes quando você deixa tombar, daí também dá aquele impacto na massa que daí a massa pode murchar, perder os gases, né? Por isso eu evito isso geralmente. Eu prefiro fazer desse jeito aqui. Tô vendo, tem uma manta aqui de teflon, eu gosto de usar. Você pode fazer com papel de manteiga também, mas eu gosto de, quando a massa está aqui dentro, eu coloco aqui em cima e viro assim, né? Daí vou ter a minha massa em cima da manta, e dessa forma você não está dentro da panela quente, você evita esse impacto e você tem tipo um espaço ao redor para poder fazer cortes. Então dessa forma eu acho mais recomendável. Outra forma funciona também, mas assim é mais suave, mais garantido que a sua massa não vai sofrer e vai crescer bem no forno depois. Se você gostou até aqui, deixa seu like e também me siga aqui no Instagram. Depois eu vou colocar no YouTube também essa gravação. Então é legal também se inscrever no meu canal de YouTube, tá? E agora eu vou explicar como manter o panettone. Eu ainda não falei que tem outros materiais também. Eu tenho uma aqui de rattan também, ele vem com um pano. E Mônica quer ver o oval? Ah, tá, muito bem. Mônica já está inscrita. Ótimo. Muito bom. Esse aqui você pode usar sem ou com essa parte aqui, esse pano, né? Eu costumo usar com, na verdade, porque com essas fendas aqui é meio chato. Aqui a farinha cai bastante, a massa gruda mais também. Então, para limpar é um pouco ruim. E é isso que eu queria explicar agora. Depois de usar, como eu falei,
o material do banetão vai absorver um pouco da água, então fica um pouco molhado, né? Um pouco úmido. Se chega a ser molhado, mas úmido fica. E dessa forma é bem fácil pegar fungo se você não seca bem, não limpa bem, porque tem ali, né, daí água com farinha e tudo mais. É um ótimo ambiente para bactérias se criar, para atrair insetos também, né, que tem também os bichinhos. E eu faço assim, depois de usar, primeiro eu asso o meu pão, depois eu desligo o forno, daí o forno está quente ainda, né? E quente assim como ele está, eu coloco o meu baneton. Isso funciona tanto para esse quanto para esse. Tem outros materiais, tem corda de algodão e tem plástico também. Com esses dois eu nunca fiz, então eu não sei se você pode fazer também colocando diretamente depois de fazer pão, porque é quente, né? Então, com esses dois cuidado, mas com esses dois aqui eu fiz, pode fazer tranquilamente, não tem problema. Daí seca, deixa o forno esfriar. Uma piscada aqui de luz, aqui está um vento muito forte, na verdade. Está voltando. Caiu a luz aqui, deu uma piscada. Aqui está um vento muito forte desde a noite já. Por isso deu problema. Vocês conseguem... Parece que normalizou, né? Bom dia, Regina, tudo bom? Então parece que não caiu a live, que bom, porque caiu a internet aqui. O Theodore se reiniciou, mas parece que deu certo, que bom. Tava falando sobre como limpar e como cuidar, né, do baneton. Então eu falei, depois de usar, eu asso o pão, desligo o forno, daí no forno desligado ainda quente eu coloco o baneton para secar, ainda com farinha e tudo. Daí quando o forno esfriou, eu tiro, eu só passo um pincel e fica novo, fica bem assim, dessa forma você consegue manter muito bem. E para prevenir pegar mofo, eu sei quando você... Opa, tá voando as coisas aqui. Quando você mora num lugar bem úmido, eu já morei também, e você não usa por um tempo, o seu baneton pode pegar mofo mesmo assim, mesmo não usando, só por causa da umidade do ar. E daí é bom mesmo assim fazer esse mesmo processo, mesmo se você não usou esse baneton, mas sei lá, você assou um pão ou assou uma outra comida. Depois de assar, desligue o forno e coloca lá o seu baneton para secar, para evitar que pegue mofo, tá? Não, essa vez não é a neném, Mônica. Tá aprontando aí. Não, a neném nem tá aqui. É o vento mesmo. Oi, Paula, tudo bom? Bom, então essa parte sobre como cuidar dele, né? Eu queria perguntar, você já usa baneton e qual é o material que você usa? Qual material é que você tem? Você pode também deixar um comentário, pode deixar também depois na gravação. Eu gosto de saber. A Mônica disse, eu não faço isso não, professor. Já esqueci o meu no forno. E por isso é importante desligar e só depois de desligar colocar no forno. E não tem problema, né? Fica no forno frio, né? Daí não dá nada. Eu acho que esse vento tá retirando a casa aqui. Tá muito forte mesmo o vento, gente. Você usa de corda. Esse nunca usei, Mônica. Você gostou dele? Ele fica bom? Imagino que ele deve ficar bom também, tá? Com uma cara boa. Esses. Bom, eu prometi no começo, né? Falar sobre o que você pode fazer se já pegou se o seu baneton já pegou mofo. E eu vou mostrar aqui até, esses dois são os que eu uso. Dá pra ver aqui que
eles já pegaram um pouco um tempo atrás. Foi bem lá no lugar onde eu morei. E é tranquilo, Mônica, eu já vou mostrar os ovais lá atrás, tá? Ó, quer ver rapidinho? Ó, tem um pequeno aqui para 500 gramas. E tem um maior para 150 gramas. Aqui cabe um pouco mais também. Bem legal, dá um pão bem bacana isso aqui. Mas eu já vou falar um pouco mais sobre esses. Só um momentinho. Voltando aqui, se o seu panetone já pegou fogo, você não necessariamente precisa jogar fora. Se tá muito feio, né? Daí realmente é melhor por causa da higiene e tal. Mas quando começa a pegar aquele mofinho, você pode colocar no forno em 100 graus, mais ou menos 100, 110, não mais que isso, e deixa lá por 40 minutos, uma hora, deixa pegar no calor mesmo, e depois você tira, passa um pincel também, e normalmente, via de regra, sai o mofo. Eu já tinha que saiu realmente perfeitamente, e esses aqui que te mostrei agora, esses aqui tava meio feio mesmo, tava feinho. Eu tenho mais uma aqui no momento, mas ficou só manchado, daí depois não fica voltando, então sinal que ele não é assim, inclusive preciso limpar ainda, mas estava no forno, mas dá pra ver aqui que ficou uma marca, mas dá pra usar mesmo assim. Então fica a dica. E como eu falei, se está muito feio o mofo, daí é melhor descartar e comprar um novo, né? Não adianta. E caso você precisa fazer isso, ou pegou o mofo, ou você simplesmente quer adquirir o novo panetone, eu tenho uma oferta para você também. E isto é na minha loja virtual, onde eu vendo esses aqui, né? Agora, Mônica, agora eu vou falar bem aqui sobre esses. Eu fiz uma promoção, uma queima de estoque, tem lá preços muito bons, até 60% de... Ixi, piscou a luz de novo, pode ser que já vai cair de volta, vamos ver, até agora parece que ficou. Aí caiu. Espera. Sim. Não, a minha internet caiu mesmo. Acho que agora voltou, né? Vocês estão me vendo? Acho que agora voltou. Caiu 2 vezes, inclusive. Desculpa, pessoal. É que tem umas ventaninhas muito fortes aqui. Provavelmente caiu um galho um galho na rede. Olá, Lourdes, tudo bom? Caiu a internet aqui, mas eu vou continuar agora. Então, como eu falei, se você está precisando de um novo panetone, ou talvez você quer aproveitar para dar uma variada, né, nos formatos de pão, eu tenho panetones redondos, ovais, tem retangular com desenho também. Eu não queria colocar todos aqui, daí senão fica mais espaço. Mas estão todos em promoção. Eu faço uma queima de estoque, eu não pretendo repor também. Então, tem alguns modelos que estão escutados já. Então, é bom não esperar muito tempo. O que mais tem também, eu vendo também essas mantas de Teflon. E eu sou muito fã dessa manta. Ela basicamente substitui o papel manteiga, né? Você pode cortar também para colocar na forma de pão, ou eu gosto de cortar para ter umas asas para colocar na panela de ferro. E esses aqui também estão em promoção. Se você compra 2, consegue ainda mais desconto, tá com 43%, se não me engano, de desconto. E para guardar, eu mando já assim também. Vou mostrar rapidinho, que eu acho bem prático. Essa manta, quando eu envio para você, ela vem desse jeito. Aqui, ó. Daí já pode guardar
você pode também usar um rolo de papel alumínio, por exemplo, né? Ou colocar no papel manteiga junto, então é prático. E essa manta é muito boa para fazer pãezinhos, baguetes. Você pode usar para pão também, como eu falei, eu uso na panela de ferro também. Ela aguenta até uns 250 graus Celsius, então ela é bem resistente e não gruda nada aqui, tá? Aqui, tipo, depois de assar, sai tudo facilmente. Para fazer pretzel, isso aqui é muito bom, porque tem um químico que a gente usa, né? A soda cáustica, e essa manta aguenta, não reage com a soda, então tá bem tranquilo também. Recomendo muito, eu sou muito fã desse aqui, tá? E agora é um bom momento, tá em promoção. E agora, como caiu a internet, né? Eu, na verdade, até queria rapidinho explicar como eu fiz. Eu vou fazer. Não adianta, né? Eu vou só colocar a câmera um pouco aqui de lado. Se eu consigo aqui. Pra ver. Dá. Ô, Rondinelli, tudo bom? Faz tempo, hein? O Rondinelli é o meu amigo skatista. Só que faz tempo que não vejo um shape embaixo de mim. Eu vou explicar rapidinho o que eu mudei ultimamente nos meus fermentos. Agora muda bastante o tema, né? Mas assim, como o Banetton é muito usado para fazer pães de longa fermentação e de fermentação natural, eu queria juntar isso aqui. Vai ser jogo rápido. Vou tirar aqui para não misturar. Eu não sei se você tem esse problema também. Muitas vezes eu esqueço o meu fermento natural na geladeira, ou eu não uso o tempo todo, que eu uso fermento biológico também, e daí ele fica lá, né, sofrendo semanas, às vezes, sem alimentação. Isso é meio ruim, porque daí você tem que alimentar várias vezes até poder usar, daí não está sempre disponível, né? E o meu fermento natural de centeio, ele pegou um fungo, eu consegui resgatar ele, ainda bem, mas assim, tinha que realmente alimentar várias vezes, colocar muito pouquinho e deixar crescer, assim, foi meio trabalhoso. E por isso eu comecei agora com um desafio, e esse desafio é realmente cada 3 dias alimentar, se eu uso ou não. E daí a minha ideia é tentar fazer de forma mais rápida possível. Eu que tenho 3 fermentos naturais, aí dá um trabalhinho, né? Mas estou tentando me desafiar e daí fazer bem rapidinho. Não tem como fazer super rápido quando se grava e tal, mas daí eu faço sem gravar, né? Mas daí realmente, agora faz 2 dias, o meu fermento aqui, ele tá... Agora a luz tá meio ruim. Um momento, deixa eu dar pra cá. Aqui temos, né? Agora dá pra ver melhor. Ele ainda daria pra usar ele direto. Melhor seria alimentar mais uma vez, mas vou fazer isso agora. Eu não pretendo usar, mas eu vou fazer aí. Oi, Mônica. A Mônica está perguntando aqui, é que realmente a minha internet caiu várias vezes, se o Banetton aí com coração, se o pão sai com formato de coração. Esse aqui, né, você está falando, ele sai sim, depende de que tipo de pão você faz. Se você faz um pão mais integral ou de centeio, ele fica de boa. Se você faz mais de trigo, assim, daí recomendo fazer uma corte de lado, assim, para que o pão não abre bem onde tem o desenho, né? Porque daí as chances são que, como o pão de trigo cresce bastante e expande bastante, pode acontecer que desfaz o desenho. Isso já aconteceu comigo.
Mas quando se corta de lado, daí essa força, essa... Nossa, agora tá voando no telhado aqui. Daí, cortando de lado, desculpa, me distraí um pouco. Cortando de lado, o desenho fica bem bonito, inclusive. Eu acho que os meus destaques tem uma foto de uma seguidora que me mandou, ficou bem bacana. Bom, é isso aí. Eu acho que não falei. Se você quer adquirir um desses aqui, loja Pão Alemão Autêntico, tá? Eu vou deixar o link na descrição também. Atualmente o link tá na minha bio, não vai ficar lá para sempre, mas enquanto a promoção está rolando, eu vou deixar lá o link direto. Então, se você está interessada, você pode ir lá, clicar e direto. Chega em quantos dias? Depende de onde você está. Você está em Rio, acho, né, Mônica? Imagina uns 3, 4 dias, mais ou menos. Oh, saludos desde Sierras e equipo. Que bueno. Hace tempo. Os amigos do meu antigo trabalho. O chefe Silva está perguntando se eu não irá repor os modelos escutados. Eu não pretendo fazer, tá? Eu vou oferecer esses que estão aqui. Tenho bastantinho ainda, mas os que estão escutados não vai ter mais. Talvez no futuro mais longe, mas atualmente eu não pretendo repor. Que tem muita coisa acontecendo, daí não consigo dar conta de tudo, né? Eu quero me focar mais nessa parte aqui de ensinar como fazer pão. E pode não aparecer, mas dá muito trabalho também. E é por isso daí que eu não pretendo repor. Porque aí importar e cuidar de toda essa parte da loja é muita coisa. Eu quero prestar um serviço bom, né? E às vezes fica um pouco difícil, daí não fica bom nem para vocês, nem para mim. Mas pode ficar tranquilo, no momento eu estou bem focado nessa queima de estoque aqui. Então eu vou atender certinho, tá? Não tem problema daí. Bom, então rapidinho, esse aqui é coisa rápida, como ele é fresquinho, né? E daí não precisa tirar tanto, como muitas vezes faço. Eu vou simplesmente, quando a casa está sendo levado embora. Literalmente, gente. Tô com medo da casa cair na minha cabeça. Daqui a pouco eu vou ter que ajudar o meu sogro aqui para arrumar as coisas que voaram lá fora. Então é isso, tá? Tem um pouquinho ainda. Diocinel me manda saludo. Mande outro para ele. Muchas gracias. E eu gosto de usar, agora inverno, né? Eu gosto de usar água um pouco aquecida. Eu já fiz isso aqui. Vamos por lá. Eu vou medir a temperatura, como eu vou colocar direto aqui no meu fermento. É importante não colocar água quente demais para não matar. O Jefferson diz que gostou muito do Banetton, não gruda nada. Fico muito feliz que você gostou. Realmente é o meu favorito também, esse aqui de polpa de madeira. E pelos comentários, pelas avaliações, pode dar uma olhada na minha loja, o pessoal está gostando mesmo. Agora está caindo de novo. Tá difícil, gente. Tá 29 graus, tá bem certinho, ótimo. Aqui é importante medir também. 33. Ficou a conexão essa vez, né? Porque a luz piscou. Bom, daí eu gosto de dar uma misturada assim.
farinha. Terminando já. Nossa, gente, o vento aqui tá muito fora. Faz tempo que não vejo o vento desse jeito. E daí eu só misturo. Aqui, se tá muito frio, eu tenho uma estufa também aqui que gosto de usar. Que facilita daí para ter um fermento natural mais suave, né? Quando tá mais quentinho, tipo uns 27 graus, fica melhor. Só misturar. Eu gosto de não fechar completamente, eu só fecho assim para ficar assim, para não poder cair nada, não entrar nada, mas para ter uma circulação de ar. Agora eu só vou jogar mais uma vez a câmera para cá, tá? Tem assim. Luz também. Que o negócio é dinâmico. Isso aí. Tem aqui algumas dúvidas ainda sobre os banitons ou sobre o fermento. Se tiver alguma dúvida, pode me falar aqui. Se você está vendo depois de gravado, pode também mandar dúvida nos comentários, que sempre respondo. Se não tiver, vamos chegar no final. Se você quer aprender a como usar o baneton e também o fermento natural numa receita, eu vou deixar a receita do Bauernbrot na descrição também. Pode dar uma olhada. E, bom, enquanto está a promoção e se você precisa um baneton novo ou se você quer adquirir um novo modelo, que tem vários modelos ainda, tem alguns que já são escutados, mas tem uns 11 modelos ainda. Fique à vontade, seja bem-vinda, bem-vindo na loja e dê uma olhada lá se você não acha alguma coisa. Agora caiu mais uma vez.